Continue falando aos nossos corações nessa noite, Senhor. Continue, Senhor, ministrando sobre nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Viemos neste lugar, ó Pai, com o nosso coração aberto, pronto para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Chama aqui o pregador, mensageiro, né? Deixa eu ajustar aqui. Então, a incumbência de fazer um recadinho do Senhor para você. Amém. Você vai cuidar sobre isso, não, né? Não. Mateus capítulo 13, versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Só esse versículo. Agora olha para quem está do teu lado aí e fala assim: você é uma terra boa. Terra boa. Uma terra boa, que vai receber essa semente, que vai receber essa palavra poderosa e que vai germinar e vai dar muito fruto na sua vida, porque essa palavra é poderosa. Você crê nisso? Amém. Então estenda suas mãos aqui, ó. Nosso servo do Senhor, nosso irmão presbítero, pastor Leonardo. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Te pedimos, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor conduza a tua palavra, que já está no coração do teu servo. O teu servo já se dedicou a ela, e que ela venha profundamente no nosso interior, que essa semente venha profundamente nessas terras boas que aqui estão nesse lugar. E quais terras mais ainda essa palavra encontrar no decorrer da semana, através dos nossos lábios também, que ela produza, Senhor Deus, inúmeros frutos. Amém. Que ela produza, Senhor Deus, que ela traga os efeitos, Senhor Deus, ao qual a tua palavra venha para produzi-los em nós. E em cada um que ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que nada venha roubar, que nada venha tirar a atenção. E que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha profundamente através do teu servo, pastor Leonardo, a falar ao nosso coração, Senhor Deus, essa noite, aos nossos corações essa noite. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pastor, manda ver. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Domingo é sempre motivo de estar feliz, ver os irmãos novamente. Irmão Gerson, irmã Maria, que sempre é bom ver. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Hoje o puxão de orelha vai ser leve, tá bom? O pessoal costuma dizer que eu sempre puxo a orelha, sempre exorto. Hoje é tranquilo, tá bom, amigo? Não precisa se preocupar muito não, beleza? Nós estamos em um número reduzido de irmãos, como o presbítero Cícero falou, o pastor Antônio foi para Campinas com a família, curtir, descansar um pouquinho. Espero que ele traga alguma lembrancinha, ele sempre traz, quase sempre traz. E o pastor Eliezer está em Minas Gerais, né? Vai trazer um queijinho para o irmão Tércio, quem sabe? Tomara, né, irmão? Estamos sentindo falta de alguns irmãos também, a Renata e o Rodrigo. Semana passada eles não estavam, a Renata não estava bem, né? Foi até embora no meio. Quem tiver a oportunidade de mandar a mensagem para eles, é sempre bem-vindo. Damos glórias a Deus pela vida do Heitor. Heitor? Tá bem, né? Chegou em casa de novo? Glória a Deus. Glórias a Deus. Então temos muitos motivos para engrandecer o nome de Deus, né? Glórias a Deus. Irmãos, a mensagem que eu trago hoje, o tema dela é amor sem hipocrisia. Eu peço para que os irmãos abram comigo o texto de Romanos 12. Nós vamos ler do 9 ao 21. Esse será o nosso texto base. Então nós vamos folhear um pouco a Bíblia, mas nós sempre voltaremos para ele. Então deixe marcado aí para fácil acharmos eles depois.
Romanos 12. Está escrito assim a partir do versículo 9. Amém? Todos acharam? Tem alguém procurando ainda? Dá um sinalzinho que eu espero. Amém. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos os que alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Até aqui. Senhor Jesus, queremos te dar honra mais uma vez, dar glórias ao teu nome, dizer que o Senhor é o nosso Deus, é quem nos governa. Pedimos para que o teu Espírito esteja entre nós, ó Pai. Acreditamos que já está, mesmo em número reduzido. A sua palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome aqui, o Senhor estaria. E nós podemos te sentir nesse momento, Pai. Então nós te damos glória e pedimos para que o Senhor nos instrua conforme a sua revelação nesta palavra. Nos traga entendimento do que está escrito. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmã, pode trazer um pouquinho de água para mim, por favor? Por favor. Já exercendo diaconato na sua vida. Amém? Já foi. Meus irmãos, só para a gente trazer um pouquinho de contexto essa passagem, Paulo, quando escreveu, ele não era o fundador da igreja de Roma, igreja romana. Ele nem ao menos era o pastor dessa igreja. E para falar a verdade, nós não temos total certeza de que quando ele escreveu essa carta, ele tinha visitado a igreja. Tudo indica que ele não tinha nem ido lá ainda, mas ele escreveu essa carta. Pelos estudos que fizeram até hoje, ainda não tiveram essa plena certeza. Obrigado, minha irmã. Porém, Paulo, ele tinha conhecidos lá, tinham pessoas que contaram para ele a situação da igreja, e ele, cheio da autoridade do Espírito Santo, ele era o apóstolo dos gentios, então ele se enche de autoridade e ele escreve essa carta para esse povo, dando ensinamentos e exortando um pouco a igreja para como eles deviam agir e seguir. A igreja, na época de Romanos, ele estava vivendo uma grande tensão, uma tensão interna e uma tensão externa, né? E isso é interessante nós pensarmos que ele não tinha escrito essa carta, ele escreveu sem mesmo, ao menos visitar, porque assim como ela foi verdade para aquele povo, hoje, para nós, mais ou menos 2000 anos depois, ela também é verdade. Ela é viva e eficaz, mesmo 2000 anos depois, e chega para nós hoje na igreja de Guaianazes. Então saiba que isso que foi escrito aqui, eu vou explicar tudo certinho, tudo bonitinho, mas ela foi escrito para você, foi escrito para nós. Nós precisamos ter entendimento a respeito dessa palavra. Para nós pensarmos nessas duas tensões, se nós pensarmos nessas duas tensões, a primeira é que era uma igreja mista de público. Ela tinha tanto pessoas judias como pessoas do povo gentil. E o povo judeu, ele continuou praticando os atos judaizantes. Então eles ainda guardavam o sábado, eles eram restritos com relação a alguns alimentos, eles faziam o processo de circuncisão.
E por conta disso, eles se achavam um pouco superiores ao povo judeu, ao povo gentil. E existia um conflito interno de quem era superior a quem. Mais ou menos parecido com o que aconteceu com a igreja de Gálatas. Os irmãos que estão frequentando a quinta-feira vão se lembrar disso. Mais ou menos esse conflito que tinha em Gálatas tinha aqui também. Eles tinham essa dificuldade interna. E essa dificuldade interna, pensa num ambiente como esse, em que um se acha superior ao outro, que um faz atos e julga o outro por não fazer, ou outros que têm uma liberdade em Cristo e aí julgam os outros por não terem liberdade. Pensa no meio desse povo, se eles conseguiam ter comunhão, se eles conseguiam ter momentos de alegria uns nos outros. Pensa o quanto era difícil ter essa comunhão, esse amor um entre o outro. Lembre-se que a igreja primitiva, a igreja de Atos, era a igreja referência. E a igreja de Atos, Atos 2:42, o que diz? Permaneciam na comunhão, dividir do pão. Então eles olhavam o espelho dessa igreja, da igreja de Atos, mas eles não conseguiam agir dessa forma dentro da igreja, a igreja romana. Vamos pensar também no conflito interno. Então esse era o conflito interno. Vamos pensar no conflito externo. A igreja romana estava em qual cidade? Me ajudem. A igreja romana estava em qual cidade? Roma. Roma. Vocês lembram quem era o governador que crucificou Jesus? Pôncio Pilatos. Ele era um cidadão de onde mesmo? De Roma. Né? Imagine a perseguição que essa igreja estava tendo nessa época. Eles estavam em território hostil. Eles estavam pregando uma palavra em que o povo de fora não seguia. O povo que fora menosprezava, desobedecia. Imagina o tanto que eles estavam sofrendo, o tanto de inimigos que esse povo tinha. Alguém de vocês já assistiu uma série que está no Netflix chamada The Chosen? Irmã Mireia, mais alguém? Irmã lá atrás, irmão Romildo. Chama Os Escolhidos em português. Eu recomendo muito que vocês assistam. É muito interessante. Ela por ela ser uma representação, a gente não pode tirar ela como base, amém? Nossa base é a Bíblia, não é a série, tudo bem? Lá tem um ponto histórico, artístico e tudo mais, né? Mas ela mostra um pouco do menosprezo que o povo de Roma tinha com o povo da igreja, tinha com os judeus. Vocês verem lá, eles eram o povo, os soldados romanos passavam e os judeus, o povo gentil e posteriormente os cristãos, eles se escondiam, eles ficavam com medo dos soldados romanos. De tão forte que era a autoridade daqueles homens, de tão bravos que eles eram, de tão menosprezo que eles tinham perante aquele povo. E The Chosen aconteceu, a história que nós observamos na Bíblia mesmo, acontece dentro de Jerusalém. Agora pensa como era em Roma. Devia ser muito pior, que eles estavam na casa deles. Imagina, aqui quem manda somos nós. Então aquela igreja estava sofrendo essa perseguição forte. E 8 anos depois, mais ou menos, da carta de Roma, se levantou o Nero. E aí começou tudo a piorar. Foi a grande perseguição, a ponto de Roma expulsar a igreja, expulsar os judeus da cidade. Então, não queremos mais. Está lá relatado em Atos. Então, nós podemos perceber esse conflito que a igreja estava. Um conflito interno, dificuldades internas e dificuldades externas. A igreja estava... Esse é o contexto que Paulo escreve essa carta. E é muito importante nós entendermos isso. Porque a palavra de Paulo para eles, para enfrentar essas dificuldades, qual é? Vamos ler junto o 9. O amor não seja fingido. O amor não seja hipócrita. E olha o 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Então ele está tratando do conflito externo e interno. Dentro do conflito interno,
ele fala, olha, amem uns aos outros, sem hipocrisia. E para o conflito externo, ele está falando, abençoai os que te amaldiçoem, os que estão te amaldiçoando. Abençoai os que te perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Olha que profundo e que rico essa mensagem. Olha o quanto esse homem era guiado por Deus. Ele não estava lá, mas olha a pregação dele. E chega para nós hoje. Amem uns aos outros. Abençoe os de fora. Hoje, graças a Deus, nós não temos uma perseguição tão cruel. Nós não somos impedidos nem de andar com a nossa Bíblia debaixo do braço, nas ruas. Nós não somos proibidos de nada. E glórias a Deus. Mas nós sofremos alguma perseguição, sim. Às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes muito pequena. Não dá nem para comparar com o que acontece aqui. Mas nós seguimos perseguições. E aí a mensagem para nós é: abençoe, não amaldiçoe. Abençoe os lugares onde você está tendo conflito. Abençoe os lugares onde está sendo difícil andar. Abençoe os lugares onde as pessoas falaram mal de você. Abençoe. É a palavra de hoje. Nós vamos, meu irmão, nos aprofundarmos um pouco nisso, um pouco nessa passagem específica. Mas o texto é muito rico. O que eu tenho para dizer para você é que Deus, Ele não vai... Eu vi isso em um filme uma vez. Quando nós pedimos força para Deus, Deus ele não te dá força de imediato. Ele te dá situações para te fortalecer. Deus, Ele poderia, e muitas vezes nós vemos alguns milagres que Jesus fez, como por exemplo a cura, onde Ele pede para que o homem vá até um poço e mergulhe. Ele não poderia curar de uma vez só, como Ele fez também? Mandar uma palavra e o homem ser curado? Mas Ele pede para que o homem faça um esforço, Ele pede para que o homem se desloque, Ele pede para que entre num rio. Nós vemos que é necessário, algumas vezes, para alguns milagres acontecerem na nossa vida, um determinado esforço. Então, Deus não vai sempre, todas as vezes, te dar força e te dar ânimo. Ele vai te colocar em situações em que você precisa ser forte. E aí você vai sair dela fortalecido. Se você está passando por um momento de dificuldade, a minha mensagem para você é: entregue os seus caminhos ao Senhor. Mateus 11 está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está escrito aqui na frente. Confie no Senhor, meu irmão, e Ele vai tirar dessa situação fortalecido. Mas sabe que você tem que lidar dessa situação, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Nós só podemos lidar com situações difíceis quando estamos cheios do Espírito Santo. Eu já falei isso várias vezes, mas eu faço questão de repetir. Ser cheio do Espírito Santo não é sair falando em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é sair pulando, saltando, perdendo o controle, rodando, jogando no chão. Ser cheio do Espírito Santo não é nenhuma dessas manifestações. Ser cheio do Espírito Santo é agir com amor, com bondade, com fé, com mansidão. Texto de Gálatas 5. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós lidamos com as dificuldades de uma forma diferente. Você não resolve uma situação com ira. Você resolve com amor. Você não resolve uma guerra com a força do seu braço. Você resolve uma guerra com paz, tendo atitudes pacificadoras. Você não resolve uma discussão gritando. Você não resolve alguém que está colocando o dedo na sua cara gritando mais alto que ela. Você resolve com domínio próprio. Você resolve revertendo essa situação. Então nós vemos que em todos os momentos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E as nossas atitudes serão de quem é cheio. Muitas vezes nós somos cheios do Espírito Santo sem abrir a boca. Pelas nossas atitudes. Então nós precisamos pedir a Deus essa renovação. Esse ser cheio para lidar com essas situações. Conflitos internos, conflitos externos. Eles são resolvidos quando somos cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Vamos destrinchar um pouco esse texto. Eu vou falar versículo por versículo.
Então, vamos juntos nessa. Vocês têm aí umas 2 horas disponível? Alguém vai fazer alguma coisa depois daqui? Amém. Vamos lá. Versículo 9. O amor não seja hipócrita. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quando nós temos essa palavra escrita hipócrita, eu me lembro, ele me remete diretamente ao texto de Mateus 6, onde Jesus está ensinando a orar o Pai Nosso. Lá em Mateus 6 ele vai falar: não sejam igual aos hipócritas, que oram de pé e querem ser vistos. Então não sejam igual aos hipócritas. Os fariseus, eu já falei isso também várias vezes, mas amém, vamos lá. Os fariseus, quando eles iam orar nas sinagogas, eles se colocavam de pé, eles abriam os braços aos céus, eles falavam o mais alto possível, porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. Eles queriam demonstrar uma santidade, eles queriam demonstrar uma devoção, só que o coração deles estava vazio. Eles não tinham amor a Deus, eles tinham amor à lei. O amor deles à lei era tão forte que se eles vissem alguém estendido no chão, como é aquela parábola que Jesus falou do que está no caminho, meu Deus, o samaritano, oi? Amém, vamos seguir. Não sei, não lembro agora, fugiu da minha cabeça, perdão. Mas para eles era mais importante a lei, era mais importante guardar o sábado do que curar o enfermo. Era mais importante seguir as leis do que fazer o bem. Era mais importante seguir a lei do que deixar o próximo passando fome. Então eles estavam com o coração vazio. E a palavra de Jesus era: não seja igual aos hipócritas, que fazem atitudes, mas não têm a devoção. Que agem de uma forma, mas não acreditam na forma que estão agindo. Que falam, que pregam, mas não vivem. Então, quando eu leio essa palavra, que o amor não seja hipócrita, eu lembro disso. No grego, essa palavra hipócrita, ela era destinada aos atores. Os atores se chamavam hipócrites. E os atores, eles usavam máscaras, né? Eles usavam máscaras para descrever. Então, às vezes eles estavam tristes, mas quando eles queriam expressar uma tristeza... Eles estavam tristes, mas quando eles queriam expressar uma alegria, eles usavam uma máscara. Então o nome deles era hipócrites. Daí que vem a palavra hipócrita. Então você está atuando. Então nós não podemos permitir que o nosso amor seja hipócrita um com o outro. Nós não podemos permitir que o nosso amor entre nós aqui, da igreja de Guaianazes, seja fingido. Você não pode chegar no irmão e falar: meu irmão, eu te amo. Só que você não se importa com ele na semana, você não faz uma ligação, você não dá um oi, o irmão falta, passa mal, ninguém quer saber como que o irmão está, se o irmão melhorou. A propósito, quando a irmã Renata saiu, teve irmãos que ligaram para ela, eu mesmo fui um dos que liguei, perguntei, eles não participaram da Santa Ceia, então eu entrei em contato para ver se eles queriam que eu levasse a Santa Ceia até eles. Glórias a Deus, eles tinham participado de uma Santa Ceia de manhã, agradeceram, falaram que a Renata estava bem. Então isso é um amor verdadeiro, um amor que nossa igreja demonstra em muitos momentos. É um amor que sai dessas 4 paredes. É um amor que é só de domingo aqui, não, pra quê? A gente está sendo hipócrita. Mas não, a gente se importa um com o outro, a gente corre atrás, quer saber como está. Esse é um amor não fingido. Quando você só ama da boca para fora, você está sendo hipócrita. E a palavra é essa: não seja hipócrita, seu amor não seja fingido. No 10, amai-vos cordialmente. Vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês me respondam. Amor é um sentimento ou uma ação? Deixa eu ver, quem acha que é sentimento, levanta a mão aí. Sentimento, beleza. Quem acha que é ação? Amém. Vamos lá. Sentimento é ser apaixonado. A paixão é um sentimento. Então, dá licença usar um exemplo aqui, irmão Gerson e irmã Elaine, me permitam. Quando a irmã Elaine viu o irmão Gerson pela primeira vez, borboletas saíram do estômago dela. Foi assim, minha irmã? Ela olhou para ele e se apaixonou por aquele homem. E assim foi o irmão Gerson também. Olhou para ele e falou: nossa, é o amor da minha vida. Eles se apaixonaram um pelo outro. Eu preciso usar esse exemplo com eles, porque infelizmente o meu amor com a Brenda não foi assim, vocês acreditam? Eu olhei para ela, não gostava dela não.
E ela me achava filhinho de papai. É mole? Só um pouquinho, mas... Então não dá muito para usar como referência. O nosso amor, nós decidimos amar um ao outro. Eu falei, não, eu quero amar a Brenda. E aí a paixão, ela aconteceu. E aí, graças a isso, estamos juntos aí há 12 anos. 6 de casado, 6 de relacionamento. Mas pro irmão Jéssica e a Marlene aconteceu a paixão. E a partir da paixão, eles construíram um amor. Um amor firme, ação. Olha, eu me apaixonei por você e agora eu quero viver a minha vida inteira com você. Foi assim, irmão Gerson? Foi assim. Quantos anos juntos? 25 anos. Mais 4 de namoro. Quase 30 anos juntos. Então nós vemos que o amor é uma ação. O amor você decide. Porque a paixão, nós sabemos que ela é passageira. Paixão, para quem é casado há 25 anos, fala a verdade. Tem dia que você ama, que você está apaixonado, tem dia que você não quer ver a pessoa perto. Fala, meu Deus do céu, quero ver nem pintar de ouro, de prata. Não é assim? Ou é só comigo que acontece? Então nós precisamos ter ações de amor. Que o sentimento só é muito vago, é muito pequeno, porque ele vai e volta. Mas quando você constrói um amor, quando você constrói algo, quando você se firma nisso, ele é duradouro. O amor vive para sempre. O irmão Gerson e Marlene vão estar para sempre nessa vida. E na próxima vida também, quando Jesus voltar. Eu e minha esposa seremos assim. Vamos para sempre em nome de Jesus. E quando Jesus voltar também. Eternamente. Porque nós construímos o amor. Ele não é movido pela paixão, pelo sentimento. Meus irmãos, dentro do amor, o amor ele é comportamental. Ele descreve o seu comportamento. Então quando você ama, o amor envolve cuidado. O amor envolve proximidade, envolve proteção. Quando você ama alguém, você cuida, você não deixa ninguém falar mal. Essa semana eu tive um exemplo com o irmão Gerson. Eu interpretei errado uma fala dele. E eu me coloquei numa situação de proteção. Falei, rapaz, tem que proteger o meu aqui, não pode. Aí o irmão Gerson, não é isso que você está pensando. Né? A gente se conciliou ali, né, irmão Gerson? Mas a minha primeira ação foi proteção. Eu não preciso proteger o meu. Preciso proteger o irmão Gerson também. Posso deixar que isso aconteça? Minha ação foi essa. Porque eu amo, eu quero proteger, eu quero deixar perto. Falar, não, ninguém vai falar mal de ninguém para mim, não. O amor é assim. Quantos aqui já ouviram assim, principalmente quando é algum filho ou quando é marido, fala, ninguém pode falar mal do meu marido, só eu. Quem já ouviu isso? É mais ou menos isso. Nós protegemos uns aos outros. Então esse amor precisa estar dentro de nós. Nós não podemos deixar que ninguém fale mal dos outros aqui. Se alguém vir de fora e falar mal de mim para o irmão Cícero, uma pessoa qualquer, entrar nessa porta e falar, meu, você não sabe o que aconteceu com o irmão Cícero. Eu vou falar, olha, eu não sei nem quero saber. Porque o irmão Cícero é do meu, eu vou defender ele até umas horas. Você pode falar e pensar o que for dele. Mas eu conheço o presbítero Cícero. Eu conheço, não vou deixar ninguém falar mal dele. Essa é a nossa atitude para uns com os outros. Essa deve ser o amor. 10. Amai-vos cordialmente. Cordialmente, essa palavra que está aqui no original, ela é uma demonstração de apreço. É uma consideração. Nossa, eu considero tanto esse irmão que eu amo cordialmente. É não amar por interesse. Não é amar pelo que a pessoa é. É amar pelo apreço. Olha, eu valorizo esse irmão. Eu valorizo, ele tem valor para mim. Ele me enriquece. Então por isso eu o amo cordialmente. Por isso eu o amo. Amai-vos cordialmente uns aos outros. O amor fraternal. Quando nós falamos de amor fraternal, nós estamos falando de família, de fraternidade. Quem aqui tem irmão? Quem escolheu o irmão que tem? Nós não escolhemos, mas nós o amamos. Às vezes um pouquinho menos, né? Vendo a risada de uma irmã ali. Às vezes tem uma raivinha, mas você tem que amar. Tem que amar. Tem jeito. Às vezes o cara... Hã? Faz parte, tem que amar, tem que se esforçar. É assim. E é assim na igreja também.
Se você parar para pensar, essa igreja aqui que nós estamos, não tem nada visual que te atrai para esse lugar. Olha, a parede está meio destruída. Se Deus quiser, ano que vem nós vamos consertar isso. Os vidros são antigos, né? O nosso microfone está com uma qualidade ruim, o som não está muito legal. Nós sabemos de tudo isso. O pregador não é tão eloquente como uns por aí, né? Que falam, gesticulam e roubam no púlpito. Nossos pregadores são mais quietinhos, né? Não se movimentam tanto. Nada te atrai nesse lugar, a não ser a presença do Espírito Santo. Se você está aqui, eu tenho certeza que não é por escolha sua. Você não veio aqui de passagem, ou porque esse lugar é legal. Não, foi Deus que te colocou aqui. Viu, minhas irmãs visitantes? A irmã Denise, ela já tem certeza disso. Não preciso nem falar. Mas vocês que estão nos visitando hoje, que já vieram outras vezes, saibam disso, que não foi vocês que tiveram vontade de vir aqui não, viu? Foi Deus que trouxe vocês. Essa mensagem para vocês também. Amém? Se depender da nossa força, de nossa vontade, nós não vamos vir à casa de Deus. Ela depende desse amor fraternal. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, que é colocado pelo Espírito Santo em nós. Então você vem para esse lugar. Quantos já tiveram vontade de ir embora daqui? Eu vou confessar. Alguns já tiveram, eu sei. Alguns já chegaram em mim e falaram, a gente está pensando em sair. Eu mesmo já fui um desses que pensou em sair, pensou em desistir. O que nos mantém aqui é o amor do Espírito Santo sobre nós. É na força do Espírito que nós estamos aqui. Esse povo pequenininho, poucos, mas amém, firmes, amando uns aos outros, seguindo o que as Escrituras nos dizem. Nós não estamos aqui porque a palavra é de uma promessa, de um dinheiro que vai vir. Venha para a casa de Deus que você será abençoado. Pelo contrário, pela nossa experiência, às vezes quando nós viemos à casa de Deus, essas coisas ficam difíceis. Às vezes tudo fica um pouco mais difícil. Mas a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que perseverarem serão salvos. Meu irmão, quem ama não julga. Quem ama tem cuidado com as palavras que estão falando. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem domínio próprio. Isso significa que você não sai falando a primeira coisa que vem na sua cabeça. Amém? Os irmãos olharam assim para mim. Você tem temperância. Você tem controle das suas ações. É por isso que eu falo que estar cheio do Espírito Santo não é cair no chão, desmaiar. Você está cheio do Espírito Santo, como você desmaia? Perde controle. Se você é cheio do Espírito Santo, tem domínio próprio, como pode perder o controle do corpo? Domínio próprio. Pelo contrário, você fala as coisas que Deus coloca para você falar. Você age de forma que Jesus agiria. Quando você vai falar alguma coisa, a mensagem do Senhor nos diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. O que significa isso? Você tem que ficar 24 horas orando? Tipo, Senhor, abençoe meu dia, abençoe... É isso? Orar sem cessar? Não. Orar sem cessar é estar o tempo todo se comunicando com Deus, falando, Deus, eu preciso ir para minha casa hoje, eu vou pela esquerda ou pela direita? Aí Deus te fala, vai pela esquerda. O que o presbítero falou durante o louvor. Quanto mais perto você está de Deus, maior Ele é. O exemplo do avião. Se você está longe de Deus e você quer ouvir a voz dele, às vezes ele está lá longe, lá em cima, como um aviãozinho pequenininho. Mas quando você busca Deus, está perto dele, ele está aquele avião gigantesco na sua frente. Você ouve a voz dele nas pequenas e nas grandes coisas. Nos detalhes como esse. Que caminho eu tomo para ir para casa? Vou por cima ou vou por baixo? Aí ele te fala e te livra de algo que aconteceu lá em cima, que você foi por baixo. Quando você está cheio do Espírito Santo, e alguma pessoa te deixa nervoso, discute com você, você ira, você pode até se irar, mas você não peca. Porque você está cheio do Espírito Santo, Ele te guia no que você vai falar. Ele te guia na ação que você vai tomar. Então nós, enquanto filhos de Deus,
Não podemos falar a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Se você faz isso, você não está amando o próximo. Se você faz isso, você não está tendo compaixão, você não está tendo cordialidade, você não está tendo um amor fraternal. E olha a palavra de Jesus ainda, da palavra de Paulo, que é inspirada pelo Espírito Santo. Preferindo-os em honra uns aos outros. Sempre quando você vai falar com o irmão da igreja, você prefere honrá-lo do que ser honrado. Sempre quando você vai falar com o próximo, você prefere honrar ele em primeiro lugar, seja quem for. Eu estou falando irmão da igreja porque eu estou tão vivo nesse negócio de comunhão, está tão forte dentro de mim, que sempre quando eu falo, eu penso automaticamente em vocês. Mas essas atitudes são para com todos. Nós vimos isso aqui mais para frente. Então, sempre quando você vai falar com alguém, você tem que pensar em honrar essa pessoa de alguma forma. Esse é o amor que Deus quer que nós vivamos. Que você seja guiado por isso. Vamos no 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que isso significa? Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito. Seu irmão chega com uma dificuldade, eu vou dar, Romildo, não falei com você, mas me permita dar um exemplo de que aconteceu com o seu carro na semana. Bem, se não deixasse, eu ia ter colocado ele igual lençóis agora, né? Desculpa, irmão. O carro do irmão Romildo quebrou esses domingos aí. Quantos domingos atrás? A última pregação do pastor Eliezer, né? O carro dele quebrou aqui na igreja. Ficou preocupado, falou, meu Deus, e agora? Ficou quietinho. O pastor chegou lá nele e falou, Romildo, tô sentindo que alguma coisa tá diferente aí, né? A irmã Romildo falou, pastor, tá difícil, meu carro acabou de quebrar. O pastor Eliezer podia simplesmente falar, não, vamos orar aqui por você, Deus vai abençoar, tapinha nas costas. Só que como nós somos uma igreja de amor fraternal, um irmão se levantou e falou, irmão Romildo, não se preocupe. Amanhã eu vou vir aqui, vou consertar seu carro, ver o que dá para fazer, ver o que dá para mexer. Não se preocupe. Veio outro irmão e falou, olha gente, não se preocupe, pega as crianças, eu vou levar vocês até em casa. Teve um outro irmão que chegou e falou, eu não vou usar meu carro essa semana. Se você quiser, pode usar o meu carro. Foi assim ou não foi, meus irmãos? Amor fraternal. Amor onde um cuida do outro. Se a gente chegasse no Romildo e na Tayane e falasse, não, Deus, vocês vão sair dessa situação, vamos aqui fazer uma oração, dá um tapinha nas costas, não ajuda em nada. É claro que assim, a oração faz muita coisa, amém? Não estou querendo dizer que não. A oração tem grande poder. Mas nós precisamos agir. Você precisa dobrar o bracinho e falar, não, a gente vai dar um jeito. A gente vai tentar resolver e usar todo o seu esforço. Porque é o irmão na fé. Lembra que eu falei domingo passado? Eu vou viver a eternidade olhando para esse homem. Como eu não posso ajudar ele agora? Como eu não posso amar ele agora? Nós devemos ser assim. Mas, meus irmãos, entendam o seguinte. As necessidades que nós passamos, as dificuldades em que nós expressamos, elas precisam ser reveladas. Nós precisamos falar uns para os outros as dificuldades. Porque se eu não falar para o meu irmão, como que ele vai saber que você está passando por um momento difícil? O evangelho, dentro do evangelho, não tem bola de cristal, felizmente. Pode até acontecer que Deus revele, assim como foi, nós temos exemplo disso, aconteceu na vida do irmão Romildo. Deus revelou para o pastor que ele não sabia o que, mas Deus revelou que ele estava passando por um momento de dificuldade. Ele chegou lá e o irmão Romildo revelou. Mas se o irmão Romildo tivesse falado nada, ele ia para casa. Vocês entendem? Nós precisamos nos comunicar uns com os outros. Nós precisamos falar, ó, meu irmão, chega no irmão que você confia, nós temos irmãos assim na igreja, glórias a Deus, fala, ó, tá difícil, o fardo tá pesado. E tenha certeza que vai ter alguém que vai te ajudar. É assim ou não é, irmã Denise? Vai ter gente que vai chegar em você. Nós precisamos nos comunicar uns com os outros.
Nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Você precisa permitir ser vaso e permitir que algum irmão seja vaso na sua vida. Nosso ego precisa ser transformado. Às vezes nós não pedimos ajuda, não pedimos um auxílio, porque sou presbítero da igreja. Eu sou autodidata. Eu consigo. Consigo não, meus irmãos. Preciso de vocês. Só que quando eu tiver com um momento de dificuldade, eu preciso falar para alguém. E também é o contrário. Quando tiver um momento de alegria, eu falo, meu irmão, estou quase. Um momento de alegria, irmãos, eu estou quase comprando, eu e a Ben estamos quase comprando a nossa casa. Estamos em negociação. Em breve, quando comprarmos, eu vou falar para os irmãos para a gente em alegria juntos. Então, os nossos momentos eles precisam ser compartilhados. Isso não é para glória minha, não é para mérito meu. É para louvor do nome de Jesus. Lembra lá a mensagem que eu fiquei apontando o tempo todo? Para que a alegria seja completa. Domingo passado eu falei sobre isso. Abra comigo Mateus 25, mas deixa guardadinho Romanos aí. Vai lá, Mateus 25. Versículo 34. Está assim. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Pula lá para 40. E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nós precisamos cuidar um dos outros. Porque quando você serve o irmão, você está servindo a Deus. A melhor forma de você servir ao Senhor Jesus é você cuidar do seu irmão. Se o seu irmão é a imagem e semelhança de Cristo, quando você olha para ele, você está cuidando do próprio Cristo. E aí olha lá o que a palavra diz. 40 de novo. Em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então nós vemos a promessa de Deus nisso. Esse cuidado, esse amor para um com os outros, ele está respaldado na Bíblia. E meus irmãos, a nossa recompensa pode até ser que venha nessa terra, mas a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa está nos céus. Deus é tão bom que às vezes Ele permite que a gente seja, que a gente tenha essa recompensa ainda na terra. Mas quando você faz o bem para o próximo, a sua recompensa está guardada. É lá no céu. Vamos voltar para Romanos. Romanos 12. Romanos 12 fala: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Mateus 24, não precisa abrir, vai falar um pouco sobre os sinais do fim dos tempos. Lá mostra que coisas ruins estão para acontecer. Mas os que perseverarem, eu falei isso, até o fim serão salvos, mesmo perante as coisas ruins. Meus irmãos, há um tempo de grande tribulação que está por vir. Alguns acreditam que a igreja passará por essa tribulação, outros acreditam que a igreja não passará. O fato é que existe uma tribulação grande por vir. Mas a palavra do Senhor diz que até essa tribulação, o tempo dela será abreviado por conta dos eleitos, os eleitos de Deus. Isso mostra pra gente que as tribulações da nossa vida, por menores que sejam, elas não são para sempre. Elas têm um início, um meio e um fim. O fim dela é certo. O momento de dificuldade que você está passando, ele é passageiro.
O deserto nas nossas vidas, eles são apenas um caminho para algo que vai levar à glória de Deus. Mas, meu irmão, preste atenção, não fique murmurando no deserto pelas cebolas do tempo da escravidão. Não fique murmurando, querendo as cebolas lá de trás. Mas regozijai-vos na esperança, a esperança de tempos melhores. Enquanto você estiver passando na tribulação, passando por uma dificuldade, lembre-se que o amanhã virá. E o amanhã pertence a Deus, e Ele é bom. O deserto ele é passageiro, ele não dura para sempre. Vamos para o 13. Comunicai com os santos as suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Foi aquilo que eu falei, nós precisamos nos comunicar uns com os outros. Semana passada eu falei muito sobre compartilhamento. Eu não quero me aprofundar nisso hoje, já falei bastante semana passada. Eu acredito que ainda está fresco na cabeça dos irmãos. Mas é algo fundamental para o nosso fortalecimento interno, o compartilhamento. Em tudo aquilo que eu falei, receber partilha, dar partilha, viver o compartilhamento. Praticar a hospitalidade. Se Deus quiser, minha próxima mensagem será sobre hospitalidade. Mas, só para a gente ter rapidinho, abra lá Hebreus 13. Hebreus fugiu da minha Bíblia. Irmão, lê para mim, por favor, Hebreus 13, 1 e 2. Quem puder, tiver. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedam anjos. Amém. Acabei de achar. Permaneçam o amor fraternal. Não sabendo, alguns hospedaram anjos. Então nós vemos, meus irmãos, que quando nós praticamos a hospitalidade, quando nós permitimos que pessoas visitem a nossa casa, pessoas de Deus, é claro, quando nós permitimos que a igreja venha na sua casa, a igreja traz salvação para a sua casa, traz cura, traz transformação, porque o anjo do Senhor passa por lá. Eu vou falar mais sobre isso. Mas nós precisamos praticar essa hospitalidade. Nós precisamos convidar os irmãos para virem em casa. Olha lá. Alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Às vezes Deus ele não vai trazer diretamente um anjo com asas, aquela coisa linda, né? Para você ver imediatamente. Mas Ele usa anjinhos. Irmão Cícero, um anjinho. Irmã Denise, um anjinho. Irmã Berenice, Irmã Valderice, um anjinho. Deus usa para levar bênção para o seu lar. Deus usa para trazer visita. Meus irmãos, eu tenho visitado muitas casas e sou visitado por muitas casas. E tem algo que eu nem falei para a Brenda. Mas teve uma vez que aconteceu uma situação e eu fiquei com raiva da Brenda. Aqueles momentos em que a paixão vai embora por um minutinho, sabe? E você fica bravo com a pessoa. Eu estava com isso, aí fui lá, busquei ela, e ia vir um irmão à noite em casa. Ia vir um irmão nos visitar. E aí, por conta dos afazeres, né, você quer dar uma organizada na casa, jogar a sujeira debaixo do tapete, preparar alguma coisa para o irmão que vai vir. Então você começa a chegar em casa e começa aquela correria, né, para arrumar, dar uma maquiada na casa. E aí nós começamos a fazer isso, e no meio da arrumação o irmão chegou, a irmã entrou, a gente começou a conversar e dar risada e se divertir. E quando o irmão foi embora, eu nem lembrava do porquê eu estava bravo com a Brenda. Hoje, escrevendo essa mensagem, eu estava tentando lembrar do porquê que eu estava bravo com ela. E eu não lembro. Ou seja, nós fomos visitados por anjos que trouxeram paz. Eu estava bravo, talvez a gente ia dormir brigado, ia discutir, talvez, não sei. Mas não, o irmão veio, visitou em casa, a paz do Senhor veio sobre nós. E eu nem lembro por que eu fiquei bravo com ela. Então nós precisamos praticar a hospitalidade. Ah, meu irmão, mas minha casa é simples. Mas eu não tenho nada para servir. Meus irmãos, o que mais vale é a comunhão. É o olho no olho, o olho um do outro. Se você tiver um lugar para sentar, nem que seja no chão, e tiver uma Bíblia para a gente conversar, baseado na Bíblia,
Vai ser bênção, tenho certeza. Não precisa de nada, não. Amém? 14. Estamos quase. Estamos Romanos 12, 14. Estão com sono aí? Tá, Mireia? Com sono? Tá um pouquinho. Mas tá dando para entender tudo que eu tô falando ainda? Ou tô falando em línguas estranhas? Não. Qualquer coisa eu coloco alguém para interpretar aí para você. Não, tá tranquilo? Romanos, abre de novo lá, Romanos. Romanos 12. O 14 diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Abra rapidinho Lucas. É bom essas mensagens que nós temos que mexer muito na Bíblia, que você vai decorando onde estão os textos. Abre lá Lucas 6. Lucas 6, 27 diz assim: mas a vós que ouvis digo, amai a vós inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Isso aqui é Jesus falando, tá? Bendizei o que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Aos que te ferirem numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá qualquer que te pedir, e ao que tomar que é teu, não lhe torneis a pedir. 31. E como vos quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-vos também. E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. E se fizeres o bem a quem vos faz o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Até aqui. Que recompensa nós podemos ter em amar quem só te ama? Lembra que eu falei que a igreja romana estava vivendo em duas dificuldades, uma tensão interna e uma tensão externa. Então, aqui, propriamente dito, ele está falando sobre a tensão externa. Amar quem me ama, amar o irmão Cícero, amar o irmão Gerson, amar o irmão Roberto, é fácil porque é recíproca. Aí existe a recíproca. Eu amo eles porque eu escolhi amá-los, mas eles retornam o amor deles por mim. Eu sinto isso por você, irmão Roberto. Vejo que o irmão me admira assim como eu te admiro. Então nós podemos sentir isso, e isso é fácil, é muito bom. Mas pensa que nós devemos fazer o bem para quem nos faz o mal. Fazer o bem para quem fala mal de nós. A mensagem aqui fala aqui, ó. Fala lá para você, quer ver? E dá a qualquer um que te pedir. Sabe o que é isso aqui? Quando você estava no seu carro e vem um rapazinho pedindo um trocadinho, né? Aí você fala assim: vai usar para beber, vai usar para se drogar. Aí você vai aqui na Bíblia e está dizendo assim: e dê a qualquer um que te pedir. E aí? Aí vai alguém lá na sua porta, bate e fala: pô, você tem alguma coisa para ajudar? Um pão? Um saquinho de feijão? Aí você fala: não tenho nada. Aí você vai lá para sua casa, bebe uma água, abre o seu armário e tem 3 pacotes de bolacha, tem 2 molhos de tomate, tem... E aí? Você cometeu 2 pecados. Um de não dar e o outro de mentir. Mesmo quando nós não fazemos o bem, nós estamos pecando por deixar de fazer o bem. Temos que dar, temos que abençoar sem olhar quem. Independente do que a pessoa vai fazer com o dinheiro que você deu. Independente do que a pessoa pegou o meu pacote de arroz e vai vender no sinal. Não é seu papel julgar. Seu papel é abençoar. Meus irmãos, o meu pai, pastor Eliezer, essa história eu já contei para muitos, eu até repeti ela semana passada para a irmã Elaine. Quando ele começou ele começou a dar uma prosperada na vida, sabe? Começou a ir bem nas coisas. E ele conseguiu um dinheiro bom para comprar um notebook. Na época,
notebook era novidade, assim, ninguém tinha. Era na época ainda do Orkut e MSN, pra vocês terem noção. Eu conversava por MSN. Eu e meu irmão adolescentes. E meu pai comprou um mega notebook. Eu lembro que o teclado era espelhado, sabe? Se você passasse muito a mão, ficava cheio de marca de dedo. Era espelhado. O processador era forte. Da época, era, tipo assim, o número 1, sabe? E o meu pai tinha todo um zelo com aquele negócio. Ele guardava, abria a camisa, como é que chama? A gaveta de roupa, de camiseta, e ele colocava dentro da camiseta, assim, pra não arranhar, sabe? Pra não... Quando a gente pedia pra mexer, ele não deixava que a gente mexesse com o notebook no colo. O notebook é pra isso, né? Pra você mexer e levar pra qualquer lugar. Não, o notebook do meu pai tinha que colocar na mesa, sentar, não podia comer, tinha que lavar as mãos antes de mexer no notebook. Era um negócio, sabe? Que ele cuidava daquele negócio com zelo, com amor. E em pouquíssimo tempo que ele estava com aquele computador, ele foi fazer uma visita, um lugar que ele foi muito rápido, assim. Ele foi só resolver um negócio do serviço, ele deixou, ia ser tão rápido que ele deixou a mala do computador, do notebook, no carro. E foi o tempo dele ir, fazer a visita e voltar. Quando ele voltou, o carro estava aberto. O pessoal foi e roubou só o notebook. Levaram embora. E eu lembro que ele foi para casa, ele chegou e nos contou o que aconteceu. E eu lembro da minha reação, assim, eu fiquei muito triste, porque afinal de contas o meu pai tinha se esforçado tanto para comprar aquele computador. Ele tinha um zelo tão grande por aquele computador, a gente até brincava que ele gostava mais do computador do que da gente. Né? Tirava sarro dele brincando, é claro que não era verdade, mas nós brincávamos com isso. E sabe qual foi a atitude do meu pai quando chegou em casa? Ele falou, gente, vem aqui, aconteceu isso, nós precisamos orar. Ele colocou eu e meu irmão, a minha mãe, na sala, ele se ajoelhou e ele começou a abençoar a vida do ladrão. Ele começou a dizer que esse computador sirva para essa pessoa achar Jesus, que esse computador sirva para que essa pessoa seja abençoada, para que esse computador sirva para que essa pessoa tenha uma vitória na vida. Meu pai começou a fazer essa oração, eu lembro até hoje, o quanto isso me marcou. Eu falei, na época assim, eu era adolescente, né, meio rebelde ainda, e eu falei, por que meu pai está fazendo isso? O cara roubou ele, ele gostava tanto daquele computador, mas ele estava seguindo a mensagem. Abençoai os que te amaldiçoam. Meu pai não estava aqui, né? Eu estou falando isso, eu estou dando honra ao meu pai. Glórias a Deus por isso. Mesmo ele não estando aqui, eu sabia que ele não estaria aqui, né? E eu fiz questão de falar isso como uma forma de honrar. Lembra lá no versículo que falou? De honra? Então eu faço questão de fazer isso. Nós precisamos agir dessa forma. Amar até aqueles que não merecem o nosso amor. Amar aqueles que nos fazem mal. Paulo estava falando para eles amarem um povo que os perseguia. Falar, sabe aqueles romanos lá que amaldiçoam vocês? Sabe aqueles romanos que estão te menosprezando? Sabe aqueles romanos que mataram Jesus e crucificaram? Então, ame eles. Abençoe eles. Não fale mal para eles. O que é para nós? Qual é a nossa dificuldade perante isso? O próprio Jesus na cruz estava lá e ele falou, Deus, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus abençoou. Abençoamos esse rapaz com essa moto. Que ele seja abençoado em nome de Jesus. Um dia ele ainda vai entrar aqui testemunhar. Falar, eu que ficava fazendo orando andando na moto. Vai chegar para ele. 15:16, vamos ler. Romanos 15:16. Estou quase, irmãos. Romanos 12, 15 e 16. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Vocês sabem que eu estou atualmente na faculdade de teologia, né? E a palavra aqui está dizendo para nós que nós devemos renunciar
a nossa superioridade. Esse versículo que acabamos de ler, o 15, ele propriamente está dizendo para que nós devemos, não sejais ambiciosos em coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ele está querendo dizer que você precisa condescender. E tem alguma versão que está escrito condescender aí? Não? Acho que na Ara estava escrito condescender. Condescender significa renunciar à sua superioridade. Como eu falei, eu estou na faculdade de teologia e eu levei um verdadeiro tapa na cara. Desculpem a expressão. Porque eu falei assim, eu nasci no Evangelho. Eu ouço a palavra de Deus. Né? Quando o pessoal começa a falar alguma coisa da palavra, eu até falo, isso daí eu sei. Eu concordo, falo, sim, é isso aí. Eu li a Bíblia algumas vezes já perdi a conta de que eu li de Gênesis a Apocalipse, já li na ordem, já li fora de ordem, já li por aquele pão diário, já li com devocional de irmãos, já li de diversas formas. E eu falei, vou entrar na faculdade de teologia, vai ser algo fácil. Meus irmãos, caí do cavalo, viu? Quanto mais os professores falam, mais eu percebo que eu não sei de nada. Eu tô indo lá para baixo, falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? É muito complexo esse negócio. E meus irmãos, eu sou pós-graduado em fisioterapia. Eu achei que eu ia tirar de letra, eu fazer os trabalhos tranquilo. Não sei nada. Tá sendo tudo novidade. Eu precisei jogar minha superioridade, peguei ela, tive que jogar, lá para baixo. Tive que falar, o buraco não é por aí não. Mas irmãos, quando nós vamos tratar uns aos outros, nós precisamos condescender. Nós precisamos pegar a nossa superioridade e reduzir ela. Jogar lá embaixo. Temos que renunciar. Jesus, ele foi mestre, ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele morreu na cruz e hoje reina, hoje ele é rei. Mas, meus irmãos, ele teve que abrir mão de toda a sua glória. Ele precisou renunciar de tudo que ele tinha para vir na terra. E quando ele veio na terra, ele tinha total autoridade. Mesmo renunciando, ele ainda tinha total autoridade. Ele expulsava demônios com uma palavra, ele fazia cura de milagres a qualquer momento que ele queria. Ele tinha plena autoridade. Ele era superior a muitos. Talvez era superior a todos. Talvez não, ele era superior a todos. Mas sabe o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Para os irmãos entenderem isso, não existia asfalto na época, tá? Era tudo barrão, tudo barro. Então, quando você ia de um lugar para o outro, você chegava com o pé na pura lama. Imagina, não tinha nem banheiro. Então, o pessoal fazia ali em qualquer lugar, estava exposto, e quando você estava indo para casa de alguém, você pisava por alguns lugares indesejáveis. Andava em alguns lugares que não estavam na sua plena... como que fala? Eu ia falar sanidade, mas não estava na plena limpeza, na plena higiene. E aí quando você chegava na casa de alguém, o menor servo, o menor dos escravos, o menor deles, lavava os pés dos superiores. Então, só para vocês entenderem o que significa o que Jesus fez. Quando os discípulos entraram lá, os apóstolos, eles começaram aquela briga. Quem é o menor? Quem é que vai lavar os pés? E o próprio Jesus falou, não, calma, eu sou superior, mas eu lavo os pés de vocês. Se o que é o maior fez isso, quem dirá nós? Por lavar o pé dos irmãos é pouco, porque eu preciso fazer. Você até pode, meu irmão, ter uma posição de superioridade. Nós precisamos disso. Precisamos de irmãos na frente de grandes profissões. Precisamos de irmãos na frente do governo. Precisamos de pessoas de superioridade, sim. Mas quando nós formos tratar uns com os outros, a superioridade tem que ser reduzida. Quando você chega para o irmão para conversar com o irmão, a palavra de Tiago 1,19 diz: sejam todos prontos no ouvir e tardio no falar. É você pegar todo o seu conhecimento, tudo que você sabe,
jogar lá embaixo e falar: eu vou ouvir o meu irmão. Vou ouvir o que ele tem para falar. Vou aprender com o meu irmão. Vamos para os últimos. Ele está nos ensinando como nós devemos nos comportar fora do ambiente da igreja. Paulo aqui. Não só como nós até agora vimos o nosso comportamento dentro da igreja. E aí, a partir desse que eu acabei de ler, nós estamos vendo como nós devemos nos comportar fora da igreja. Vamos do 17 até o último. E a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que ele está dizendo? Seja manso com todos os homens. Seja tranquilo com todos os homens. Se alguém te possa fazer mal, trate com amor. Olha a dificuldade. Mas se ele está falando é porque é possível. E é possível como? Cheios do... Amém. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas venças o mal com o bem. Esse daqui ele está fazendo uma intertextualização de Provérbios 25, 21. Não precisa ler, mas Paulo ele pega o texto de Provérbios e escreve da mesma forma. Se você for lá em Provérbios ver, está escrito exatamente igual. Ele usa um texto do Antigo Testamento com base para falar sobre o Novo Testamento. É muito legal isso. E olha só o que está escrito em Deuteronômio. Pode abrir e fechar, nós não vamos mais ler, será o último. Deuteronômio 32, lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio 32, está escrito assim no versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar ao seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressarão a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há de fechar. Só até aqui. Então, meus irmãos, a vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Deus. Se alguém te fez mal, falou mal de você, te menosprezou, não é você que tem que se vingar. A vingança virá, está na Bíblia. É Deus quem vai se vingar. Então, no Senhor nos cabe descansar. E a nossa atitude deve ser com amor. A nossa atitude deve ser sempre o que Paulo escreveu nessa carta. Meu irmão, independente do lugar que você esteja, da situação que você está passando, o seu papel é ser sal e luz. Dentro ou fora da igreja. O propósito da sua vida é levar o Evangelho para o maior número de pessoas possível. E, meu irmão, o melhor exemplo disso não é o que você fala. A melhor forma de você trazer pessoas para o Evangelho não é pregar, às vezes. A melhor forma é o seu exemplo de vida. É como você lida com as situações de dificuldade. Falar e pregar sem viver é hipocrisia. Releia esse texto de Romanos essa semana. Guarda ele aí com carinho, coloca a marcação na sua Bíblia e leia você. Releia durante a semana. Isso daqui é um manual de como nós devemos encarar a vida. Eu ouvi na semana passada de uma pessoa que ela falou assim para mim: ah, Leonardo, mas é porque eu ajo dessa maneira porque esse é meu jeito. Eu sou assim faz muito tempo. Meu irmão, permita que o Espírito Santo, que a palavra do Senhor Jesus, mude o seu jeito. Você só tem a ganhar com isso. Ah, mas eu sempre fui explosivo.
Eu sempre falei a primeira coisa que vem na minha cabeça. Renuncia. Abre mão. Jesus é mestre em mudar, em consertar as coisas. Jesus é mestre em pegar uma madeira que estava torta e se transformar em algo lindo. Então entrega seu caminho a Jesus. Fala, Jesus, eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim. Permita que Ele te mude. Esse texto nos ensina como resolver os nossos problemas, entregando nas mãos do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome. Te agradecemos pela palavra que o Senhor revelou a nós. Temos certo, Pai, que no momento ideal o Senhor nos trará a memória dessas coisas. Irá mudar o nosso comportamento dentro da igreja e fora da igreja. Irá nos transformar em pequenos cristos. Nós queremos fazer o que o Senhor Jesus faria. Nós queremos lidar com as nossas situações de conflito, de dificuldade, de tensão, como o próprio Jesus trataria. E nós precisamos da Tua palavra para nos ensinar como fazer isso. Precisamos do Teu Espírito Santo nos guiando nas decisões difíceis. Precisamos do Teu Espírito falando em nosso lugar, usando a nossa boca para bem dizer e não para falar mal. Para responder a alguém que nos fala mal, para responder a alguém que nos fala de maneira rígida. Nós precisamos do Teu Espírito nos guiando, Senhor Jesus. Pedimos para que o Senhor governe as nossas vidas. E para o Senhor governar as nossas vidas, nós renunciamos o nosso ego. Renunciamos o que achamos que é certo. Renunciamos o que o nosso coração está dizendo, porque ele às vezes é enganoso. E nós entregamos a chave do nosso coração nas Tuas mãos. Entregamos o governo das nossas vidas aos Teus pés. Dizemos que o Senhor é Rei. E que o Senhor faça a Tua vontade, assim como é no céu. Pedimos, Senhor, que o Senhor ministre em nossas vidas, ó Pai. E que nos tire do deserto em que estamos passando. Nos conduza, ó Pai, para a liberdade, para o alívio da Tua presença. Queremos estar perto do Senhor a cada momento e ver o Senhor grande em nossas vidas. Não permita, ó Pai, que os nossos atos nos afastem da Tua presença. Mas pelo contrário, o Senhor se manifeste em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Presbítero? Glória a Deus.